Ela é mestre em Comunicação e Letras e possui bacharelado e licenciatura em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem licenciatura em Pedagogia e especialização em Orientação Educacional pelo Centro Universitário Assunção Unify. Atua como professora da graduação desde 2002. Ela trabalhou na FAAP e leciona nos cursos de Publicidade, Letras e Cinema no Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a professora Fernanda Maza. Oi, professora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui hoje. Olá, agradeço-lhe o convite. É um prazer poder participar deste programa e fazer parte da memória do curso de jornalismo. Que bacana, eu fico muito feliz. E para a gente iniciar, eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, como que você chegou aqui no Mackenzie para atuar como professora? Bom, minha relação com o Mackenzie, ela já tem mais de 40 anos. Eu ingressei na educação básica, fiz educação infantil aqui, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Inclusive, à época existia o ensino profissionalizante em magistério, porque ser professora nunca foi falta de opção. Na realidade, foi minha primeira e única opção. Então, já cursei magistério na educação básica. Quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu cursei letras, porque eu já queria ser professora de língua portuguesa. E no segundo semestre, na verdade no finalzinho do primeiro semestre, eu percebi que além da letras, eu deveria fazer pedagogia também, porque a letras me daria o que dizer e a pedagogia como fazer isso, a fim de atingir de verdade o meu público-alvo, os meus alunos. Então, eu passei por aqui praticamente toda a minha vida acadêmica. Quando eu terminei a graduação em letras, eu fui convidada para participar do primeiro curso, da primeira turma de mestrado em Comunicação e Letras. A coordenadora, a professora Marlise Vasbride, me convidou para participar, passei pelas entrevistas, provas e fiz o curso inteiro aqui, que à época não era de letras, era mestrado em Comunicação e Letras, que me preparou muito para ser o que eu sou hoje. Eu só não fiz o segundo ano do fundamental aqui, porque eu cursei na Alemanha, e a graduação em pedagogia, em que eu me especializei em orientação educacional, que eu fiz no período noturno, porque eu fazia letras pela manhã aqui, e algumas tardes e aos sábados, e pedagogia à noite. Não existia o curso à época, à noite de pedagogia, então eu fiz no Centro Universitário Assunção Unify. Entendi, que bacana. Em 2002 eu terminei o meu mestrado, em 2004 eu comecei a trabalhar como professora aqui no Mackenzie. Eu fui chamada para dar aulas para o 7º ano, no Ensino Fundamental 2, e também para os 8º semestres no curso de Sistemas de Informação. É interessante que você tem duas vidas aqui no Mackenzie, né? Sim. Você tem esse período de aluna. Exato. E agora esse período como professora. Me conta, tem alguma diferença para você? Você enxerga o Mackenzie com outros olhos, assim? Olha, eu sempre enxergo o Mackenzie com outros olhos. Na verdade, o Mackenzie, eu tenho uma relação de paixão com o Mackenzie. Eu me lembro de muitos momentos marcantes. O Mackenzie acabou sendo um palco de inúmeros momentos representativos na minha vida. Então, o momento em que eu pintei a parede da educação infantil com meu pai no Dia dos Pais, isso é muito marcante na minha vida. Um momento em que eu fui escolhida no ensino fundamental para ser o anjo principal da festividade de Natal, um momento em que eu participei de sarau do ensino médio, que foi muito importante na minha formação literária, organizei e participei de sarau como aluna e já ajudando alguns professores que hoje são meus colegas no ensino superior, momento da defesa do meu trabalho de conclusão de curso,
que foi muito especial, porque foi num auditório lotado. O momento da minha contratação, eu fiquei extremamente emocionada de, enfim, ser professora do Mackenzie. Porque eu me lembro, no magistério eu já dizia que eu não queria ser somente professora, eu queria ser professora do Mackenzie. Esse era o meu sonho. Então, o dia que eu conquistei isso, foi extremamente importante na minha vida, não só profissional, como pessoal. O Mackenzie me deu muitas coisas, não só uma formação, uma profissão, mas os meus amigos. Eu tenho muitos amigos aqui, alguns que já se foram, né, saudosos amigos, que num primeiro momento eram meus professores, depois se transformaram em colegas, então está em processo de transformação. Sempre, apesar do Mackenzie estar aqui como instituição há tanto tempo, eu sempre vejo que ele vai se transformando, porque o mundo se transforma e o Mackenzie também. Que bacana, que coisa linda, né? Que legal. Eu acho uma relação muito linda. Sim. E para você, o que é o ser professora? Que eu sinto que isso tem um significado muito diferente para você. Então, o que é ser professora para você? Olha, é muita responsabilidade. Como eu lhe disse, não foi ao acaso que aconteceu. Eu me preparei muito para isso. Era a minha única opção na minha vida. Por isso que eu fiz magistério, letras, pedagogia, meu mestrado em comunicação e letras, porque eu sempre quis trabalhar com língua, literatura, com o texto, com a palavra propriamente dita. E num primeiro momento, quando você é recém-formada, você sempre acredita que o mais importante é transmitir o conhecimento. E isso, nós sabemos que não reduz, isso é reducionista, não significa o que é um professor. O professor é o orientador do processo de ensino-aprendizagem. É aquela pessoa que precisa estar atenta não só ao conteúdo. Sim, é bem importante, nós precisamos preparar a nossa aula, dar a aula, estamos trabalhando o dia inteiro, corrigir o material que foi produzido pelos alunos em aula, refletir sobre o processo, o que deu certo, o que não deu certo. Tudo isso é muito importante, mas eu acredito que o mais importante seja a relação professor-aluno, porque isso não poderá ser substituído por inteligência artificial alguma. Essa é a minha visão. Eu acredito que é extremamente importante. O professor, ele tem uma função fundamental na sociedade. Outro dia eu vi um amigo meu que postou nas redes sociais: se algum dia me perguntarem o que eu fiz para a sociedade, direi que fui professor. É isso. Talvez eu seja uma romântica, mas eu ainda acredito que por meio de um professor é possível transmitir não só conhecimento, mas a importância da ética, a importância da criticidade diante de tantas notícias falsas e, o mais importante, o cuidado com a saúde mental, que hoje é um tema muito importante. Então, não adianta você querer trabalhar uma série de conteúdos, ter preparado inúmeros exercícios, quando você chega a uma sala de aula e você nota que algo muito importante aconteceu e a sala não tem condições mentais de acompanhar aquilo. Então, você precisa ter algo muito importante para um educador: jogo de cintura, adaptar-se o tempo todo. Olha só, eu estou recebendo uma aula aqui agora, né? Que bacana. Que lindo. Já está me dando dicas assim para o futuro, muito legal. E essa relação com os alunos? Tem muitos professores, a gente sabe que são perfis diferentes, né? Mas eu acredito que muitos professores enxergam a relação professor-aluno somente para o acadêmico. Eu te conheço na sala de aula, te oriento na sala de aula, enfim. E você acha que tem que ser assim? A relação professor-aluno, ela pode ter um cuidado a mais com a pessoa, a estudante, e o aluno também, né, com o professor-pessoa, né, de estar pensando, poxa, a pessoa que está me dando aula, ela está ali acordada desde as 5 horas da manhã, ficou até madrugada corrigindo provas, enfim. O que é essa relação professor-aluno? Eu acredito que a palavra-chave seja respeito.
Isso para qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente numa sala de aula. O fundamental é o respeito mútuo. Portanto, algumas regras devem ser apresentadas ao aluno. Isso funciona para mim, tá bom? Não pode ser que não funcione para outras pessoas. Que eu chamava lá no ensino básico de regras de convivência. E elas são apresentadas assim como eu apresento no primeiro dia de aula o plano de ensino. O que será trabalhado naquele semestre, como isso será feito, quais são as obras de que me servirei para fazer isso, como vocês serão avaliados, regras em relação a atraso, todas essas questões apresentadas ao aluno, elas possibilitam que o relacionamento em sala de aula fique mais tranquilo na minha visão. E lógico que sempre com muito respeito. E eu acredito que seja importante ter um relacionamento saudável com o aluno. Isso não significa confundir papéis. Por que eu falo isso? Eu não acho interessante que o professor seja amiguinho de aluno, né? É muito importante que você deixe muito claro quem é o professor e quem é o aluno. Mas, a partir do momento que esses papéis ficam claros, o relacionamento tende a ser maravilhoso, porque isso não impede a afetividade, o afeto, porque tudo isso perpassa pelo respeito. Certo, perfeito. E você deu aula para a turma de jornalismo a partir de 2006 aqui no Mackenzie, correto? Eu acredito que foi. Eu entrei em 2004 na educação básica em sistemas de informação. Eu acredito que foi em 2006, isso mesmo, no curso de jornalismo e letras. Jornalismo e letras. Isso, está sabendo mais do que eu. E aí você não dá mais aula para jornalismo? Sim, há algum tempo já não ministro mais aulas no curso de jornalismo. Lamento, mas eu também estou muito feliz com os outros cursos em que ministro aulas. Eu trabalho com cinema, letras e publicidade. Eu tive de me afastar um pouquinho do curso de jornalismo porque houve a necessidade de eu assumir a disciplina Linguagem Textual 1, eles pediram para que eu a reformulasse e ficasse responsável por ela, e, portanto, eu teria mais aulas no curso de publicidade, logo tive que diminuir um pouquinho em jornalismo, mesmo porque eu também dava aula, na época que eu tive que sair do curso de jornalismo, na FAAP, com todos os cursos de comunicação. Então, eu cheguei a ter 50 horas aulas, até mais do que isso, tanto com revisão de textos, tudo isso. Caramba, hein, professora? É um trabalho, mas sinto assim... falta do curso de jornalismo, sinto muita falta. Então, você teve contato com todos os perfis de estudantes de comunicação aqui do Mackenzie, né? Sim. Você teve contato com letras, publicidade, jornalismo e agora com cinema. Exato. E tem um perfil de estudante? Olha, existe o perfil de estudante de comunicação, que ele é diferente de todos os demais estudantes. Digo porque já dei aula em matemática, em turismo, em cursos variados, sistemas de informação, e o aluno de comunicação, ele é, por excelência, mais agitado, ele é um aluno crítico, isso me encanta, me interessa bastante, ele tem pressa e é um aluno que sabe, desde o primeiro encontro que eu tenho com ele, que a palavra é fundamental na vida dele. Então, eu não preciso dizer a um aluno de comunicação que língua portuguesa, o trabalho de leitura e produção de texto, linguagem textual, isso para ele é importante. Ele já sabe disso, ele já sabe que a palavra será a ferramenta de trabalho dele. Então, acho que isso une todos os cursos. Mas é óbvio que há especificidades. Então, eu posso dizer, bem grosso modo, eu não quero ser reducionista, mas bem grosso modo, o aluno de jornalismo é um aluno extremamente crítico, um aluno engajado, isso me interessa bastante. Então, eu me lembro que eu chegava à sala de aula e os alunos já estavam, antes do bom dia, boa tarde ou boa noite, os alunos já estavam com as mãos levantadas para fazer perguntas. Isso sempre me encantou muito. O aluno de publicidade é um aluno
muito agitado, um aluno que para fazer trabalhos ele é incrível, ele gosta da teoria quando ela está a serviço da prática. Adoro dar aula no curso de publicidade. O aluno de cinema, que é o nosso curso mais recente, ele é extremamente afetivo. E o de letras é um aluno com o qual eu ainda posso trabalhar uma aula expositiva. Porque hoje em dia, de 1h30, porque hoje em dia, com os diferentes cursos, o único curso que efetivamente você consegue trabalhar um tema por 1h30 numa aula expositiva é um aluno de letras. Os demais cursos exigem hoje que a nossa aula seja dividida em blocos. O tempo de atenção, ele diminuiu de forma considerável, principalmente depois da pandemia, eu tenho sentido isso. Então, o que eu faço? Eu entro em sala, digo qual é o objetivo do encontro, o que será trabalhado e em quantos blocos isso será feito. E quando eu me refiro a blocos, há momentos de aula expositiva, mas há momentos de algum tipo de produção textual, algum tipo de atividade que hoje eu trabalho por meio de gamificação para ver se eu consigo de verdade a atenção do aluno, porque eu não quero fingir que ensino, tampouco quero que o outro finja que aprende. Então, para que haja realmente aprendizado, eu precisei transformar um pouquinho a minha aula ao longo de todos esses anos. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, eu cheguei a usar retroprojetor, depois houve o data show. Hoje eu dou aula em laboratórios de informática, cada aluno tem o seu próprio Mac. Então, essa transformação ela não é só tecnológica, é uma transformação também do perfil do aluno. Eu acho que o aluno, depois da pandemia, ele desenvolveu uma ansiedade que não permite que ele fique paradinho 1h30 ouvindo uma aula expositiva, por mais que ela tenha uma piada, por mais que ela tenha um exemplo do dia a dia. Então, diversificar a metodologia, eu senti que era necessário. Sim. E aí você falou sobre a transformação das ferramentas, né? E agora a gente está numa era de inteligência artificial. E aí, eu quero saber da sua experiência. Ela ajuda ou ela só dificulta um pouco mais a experiência do aluno na sala de aula? Olha, depende. Eu não acho que a inteligência artificial é ruim. Eu acho que, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para utilizá-la de uma forma ética, por exemplo. Então, eu acredito que seja necessário falar com o aluno da necessidade de creditar as fontes pesquisadas, algo que a inteligência artificial não faz. Então, o que eu tenho lá, muitas vezes, é o que a gente chama de plágio conceitual, porque o plágio é apoderar-se de conteúdo intelectual de alguém, certo? Existem diferentes tipos, um deles é o conceitual. Por mais que eu mude todas as palavrinhas, aquela ideia não é minha, ela é de alguém, e aquilo precisa ser creditado. Então, acho que eu pelo menos faço isso em sala de aula, eu converso com os meus alunos sobre a importância de creditar as fontes consultadas. Eu não acho ruim a existência da inteligência artificial, acho que ela pode funcionar como um apoio, no entanto, ela precisa ser utilizada com ética. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, a inteligência artificial é horrível, é burra. Não, você que não sabe, talvez fazer a pergunta do jeito que deveria ser feita. Eu acredito nisso. E alguns colegas, eles falam, será que nós possivelmente seremos substituídos pela inteligência artificial? Eu não acredito nisso. Eu acho que minha mãe já ouviu que rádio substituiria o professor. Eu escutei que a televisão um dia substituiria o professor. Depois foi o Google. Hoje, não, seremos substituídos pela inteligência artificial. E eu não acredito nisso. Eu quero ver inteligência artificial
tomar conta, dar conta de um 6º ano do fundamental. Seria uma experiência interessante. Ou do último horário da sexta à noite na graduação. Eu acho que ela desiste, Pro. Sim. Ela aposenta. E os professores dominam o mundo. Exatamente, é isso mesmo. Ai, ai. E essa ferramenta com os professores? Ela é interessante, ela pode ajudar sim, mas acredito que ainda tenha muito para melhorar, porque ela se alimenta do que já está na internet. Como nós sabemos, há muita bobagem na internet. E ela está programada para dar uma resposta só. E quando você a questiona, você sempre tem razão. Então é um tanto quanto perigosa, porque nem sempre você terá razão. Então, eu acho que ainda tem muito para melhorar, mas será um avanço, ela será importante, sim, poderá nos ajudar a preparar um material, criar vídeos, imagens com os próprios alunos. Ontem eu vi uma professora da educação básica que usou a inteligência artificial, fiquei emocionadíssima, para representar os alunos dela com a profissão selecionada. Ai, eu vi isso também, Eles é uma ficaram graça. emocionadíssimos, a reação daqueles alunos. Então, veja que tudo pode ser utilizado de uma forma positiva ou negativa. Vai depender de quem emprega a inteligência artificial. Ela pode ser usada para o bem, mas pode ser usada a serviço do mal também, se não houver ética. Sim, perfeito. Você falou perfeitamente aí, né? Não tem nada para se questionar. E aí, eu sei que alguns programas a gente costuma pedir para os alunos convidados, por exemplo, a darem uma palavra para os alunos que vão se formar. Agora, eu queria que você pensasse, para a gente encerrar o programa, em um professor que possa estar assistindo, ou um futuro professor, está assistindo aqui os programas do Memória Jornalismo para entender como que é ser um professor de uma grande universidade, lidar com alunos e formar pessoas. E assim, eu queria que você desse uma palavra para ele, para direcionar essa pessoa. Eu acredito que seja importante ler muito, e não só aquilo que é técnico. Ter contato com os clássicos, estudar muito, preparar a aula sempre preparar a aula, selecionar recursos diferentes, caso contrário você ficará entediado e o outro também. Seja tolerante, também descanse muitas vezes porque é necessário, cuide da sua saúde mental e nunca perca a paixão pela sala de aula. Não permita que o tempo tire isso de você. Cada aula precisa ser uma experiência única, porque possivelmente será naquela aula que você fará a diferença na vida de alguém. Perfeito. E isso é muito importante. Perfeito, lindo. Finalizou também, olha, dizendo tudo. E óbvio, sejam críticos, por favor. Isso aí, perfeito, Fernanda. Muitíssimo obrigada pela presença hoje. Eu tenho total certeza de que quem está assistindo a gente está muito contente com o conteúdo. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que lhe agradeço o convite. Muito obrigada.